guys, welcome to our class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós iremos rever o conteúdo de gramática que estamos estudando sobre os modal verbs ou verbos modais. Entre os verbos modais que eu escolhi para que a gente pudesse iniciar esse conteúdo estão o verbo can, could, may e might, ok? Então vamos iniciar com a definição de modal verb e depois iremos para a definição de cada um desses verbos. Os modal verbs ou verbos modais em inglês são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases no caso. Então assim, é muito comum você encontrar na língua inglesa uma frase onde tem mais de um verbo, certo? Quando tem um modal verb, geralmente esse verbo modal, né, ele auxilia nesse verbo principal e em algumas vezes ele pode mudar o sentido, completamente o sentido da frase. E por esse motivo eles também são chamados de auxiliares modais. E eles são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes desse idioma. Como eu falei, eu selecionei 4 modal verbs, né? Mas existem outros, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o verbo would, o verbo should, também tem o verbo will, tem o verbo... deixa eu me lembrar. Tem o verbo shall, vários verbos. Então, eu escolhi esses 4 porque eles têm uma ligação e mais daqui pra frente vocês vão saber o porquê. Vamos lá, são verbos auxiliares muito semelhantes aos verbos auxiliares be, have e do. Geralmente a gente conhece mais esses 3 verbos aqui, né? Tanto na sua forma principal como na forma auxiliar, ok? É importante, não tem formas terminadas em S, ING ou ED, tá? Nós não estamos falando sobre presente simples, presente contínuo ou passado simples. Essas terminações são utilizadas para tempos verbais. Nós não estamos tratando de tempos verbais aqui, ok? Então não tem essa terminação, nenhuma. Não ocorre um seguido do outro, tá? Se você encontrar uma frase como essa aqui, ó, you could should ask her first, vai estar errado. Você nunca vai encontrar 2 verbos auxiliares seguidos. E nessa frase tem 3 verbos seguidos, ó, could, should e ask, que é o verbo perguntar. Contudo, eles podem sim ser empregados juntos, mas com uma preposição entre eles, que no caso aqui vai ser o and, que é o i, né? Ó, you could and should ask her first. Aí aqui tá ok. Poderias e deverias perguntar-lhe primeiro. Ok? Então, se vier tudo junto, sem nenhum tipo de separação, está incorreto. 4. Ocorre antes do sujeito nas interrogativas. Isso aqui nem é uma regra específica para o uso do modal verb, é uma regra empregada em todas as frases interrogativas. Sempre o verbo vai vir antes da pessoa, sempre. E na forma interrogativa ou negativa, né, ele é seguido do not. Também, outra regra já bem manjada na língua inglesa, que toda frase negativa tem que ter um not. Aqui o can fica cannot, could not, may not e might not. Qual é a diferença? O can e o could você pode utilizar na forma abreviada, né? Que você junta o can e o not e fica cannot. Ou então só, aliás, cannot não, can't, tá? Could not fica couldn't. E por que eu não tenho a forma abreviada para esses 2 aqui? Porque a gente não utiliza na forma abreviada. Só nessa daqui. May not, might not. Você não é obrigado a utilizar essa forma aqui. Você pode utilizar essa aqui original, ok? É só uma alternativa. Agora sim, vamos para cada uma. A definição. Can. Quando é que eu vou utilizar? Permissão, habilidade, para possibilidade e capacidade. Sendo que a capacidade e a habilidade, ó, estão juntas, né? Estão ligadas. Aqui, ó, verbo can, significado mais comum, pode ou consegue. Expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade, que eu acabei de falar.
Para permissão, né, algumas perguntas, ele é utilizado de forma mais informal. Segura essa informação aí. O can para perguntas informais. Por exemplo, can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Aqui é uma pergunta informal, dependendo da situação. Ok. Aqui já tá junto, ó, capacidade e habilidade. He can speak 3 languages fluently. Ele pode ou ele consegue falar 3 línguas fluentemente. Então aqui eu tô falando de uma capacidade que ele tem ou uma habilidade que ele tem. E possibilidade, we can go to the movies. Podemos ir ao cinema. Ok, é uma possibilidade. Eu não tô dizendo se ela vai acontecer ou não, ok? Então, verbo can, só isso. Seguindo, nós temos o verbo could. E já vai aparecer algumas coisas parecidas com o verbo anterior. Quando eu vou utilizar para permissão, possibilidade e habilidade. Qual é a diferença? O could é o passado do verbo can. Então, can você sempre vai utilizar para o presente, could, passado. Ok? Por exemplo, o verbo can significa poder. O could vai significar poderia ou podia, tá? Então, os significados comuns do could é poderia, podia, conseguia. Verbo no passado. Ele expressa uma permissão, uma habilidade e uma possibilidade também, mas aonde? No passado. Importante, passado. Para permissão, como é que fica? Could I talk to the director? Eu poderia falar com o diretor? Permissão, passado, eu poderia. Né? Habilidade, ó, antes de eu ir para habilidade, é importante que assim, quando eu tô falando de permissão, né, geralmente eu tô falando de situações hipotéticas, né, hipoteticamente. Habilidade, she could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. Então, essa é a menina prodígio. Então, eu tô falando aqui de uma possibilidade que essa pessoa tem e que ela já tinha antigamente. E para possibilidade, James could have been a doctor. James poderia ter sido médico, poderia ter sido, mas não foi por algum motivo que não é dito aqui. Então, o verbo could, lembrando, possibilidade, permissão ou habilidade sempre no passado. May, de novo, possibilidade, permissão e pedido. Você já pode perceber que todas são utilizadas para essas coisas, né? Possibilidade, permissão, pedido, mas cada uma tem a sua diferença. Por exemplo, o may, ele é mais formal, certo? O can é informal, o may, formal. Já chego nessa parte, ó. Pode ou poderia, expressa pedido, possibilidade ou permissão, mesma coisa. Um pedido, Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, posso ir à festa com os meus amigos? É um pedido. Eu não sei qual a situação que eles estão, mas é um pedido. Uma possibilidade, it may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Quando nós falamos de possibilidade, o verbo may, ele é mais certeiro, vamos dizer assim, do que o próximo verbo, que é o might. Ok? A permissão, olha como é diferente a permissão. Mr. Johnson, may I go to the restroom, please? Senhor Johnson, posso ir ao banheiro, por favor? Olha como é diferente. Aqui até o nome banheiro muda, tá? Lá eu utilizei toilet. Geralmente, mais informal que toilet é bathroom, né? Só que bathroom é banheiro de casa. Mas enfim. Você já vê a diferença quando você utiliza o may do can. Como o can ele é mais informal, você utiliza sem muitas palavras, né? Geralmente a pergunta direta. Aqui não, como é uma coisa formal, a permissão ela tem um pedido. Geralmente a gente cita o nome da pessoa que nós estamos pedindo essa permissão. E enfim, então essa é a diferença. E o último é o verbo might, que é uma possibilidade. Nesse caso aqui, esse verbo anterior, que é o verbo may, ele vai expressar uma possibilidade maior do que o próximo. E eu vou já explicar o porquê. O verbo might,
ele expressa uma possibilidade, né? Algo que vai acontecer, aliás, que pode acontecer ou não, mas geralmente eu já tenho uma justificativa para isso. Por exemplo, ó, it might rain tomorrow, but the sky is so blue. Pode até chover à noite. Eu botei, sorry, de novo. It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode até chover à noite, mas o céu está tão azul. Então, assim, pode até chover, mas provavelmente não vai acontecer porque o céu está muito azul. Outra, I might go, I have so much work to do. Pode ser que eu vá, tenho tanto trabalho a fazer. Então, aqui eu estou dando uma possibilidade, mas no decorrer da frase você já vê que não é uma certeza muito grande, porque meio que eu tenho uma justificativa para isso, certo? Então, encerramos aqui a nossa revisão e até a próxima. Bye!